Boa noite, obrigado Ronald, obrigado também aos nossos irmãos que fizeram louvor, usando seus talentos, usando seus recursos para Deus. E não é a primeira vez que eu falo sobre isso, aqui na igreja. Da última vez que estive, me lembro de ter falado sobre o uso dos seus recursos, o uso dos seus talentos na missão. O pastor disse que eu sou missionário e todos vocês também são missionários. Nós temos uma missão, isso é que dá sentido à nossa vida. E é muito sobre isso que eu quero conversar com vocês nessa noite, nesse que já é o 7º estudo, a 7ª quarta-feira que nós estudamos a respeito do livro Histórias do Grande Mestre. É esse livro aqui, ó. Alguém aqui não tem esse livro? Se alguém não tem, a gente vai providenciar para você agora, Ligue. Não, brincadeira, não precisa ligar, não é para Novo Tempo, a gente vai providenciar agora para os que estão aqui presentes, Os que não estão, os que estão nos acompanhando aí pelo YouTube ou pelo Facebook, podem encontrar esse livro tanto à venda na internet, mas também tem o texto dele no site de pesquisa dos livros de Ellen White. O título do livro é Histórias do Grande Mestre. Talvez você tenha essa outra versão aqui, ó, Histórias do Grande Mestre. Já vi que alguns concordaram que tem. O livro está aqui, viu? Quem quer o livro agora, essa versão aqui, levanta a sua mão aí. Quero ver alto. Ali estou vendo uma pessoa, aqui mais uma, ali, desse lado alguém, ali tem também 2 pessoas. Muito bem. A única diferença é que nessa versão menor, verdinha, no final você encontra um guia de estudos, um guia de estudos do próprio livro. É bom para você aprender as lições. Você pode ler, sublinhar, fazer as suas anotações, mas nesse guia você responde algumas perguntas. E ao responder essas perguntas, você assimila melhor o aprendizado. E hoje nós vamos fazer um estudo baseado no capítulo 9 do livro e baseado no estudo número 7, o guia de estudos número 7. E na próxima quarta-feira nós teremos o nosso último estudo desse livro. Se você não conseguiu acompanhar desde o começo, você pode fazer por sua conta em casa, Pega o livro, está sendo distribuído, aí se mais alguém ainda quer, pode levantar a mão, que a gente tem mais. Acho que tem mais, professor? Você pode estudar por sua conta, em casa, faça no seu culto pessoal, pela manhã ou pela tarde, como você preferir. O objetivo é que são 2 objetivos aqui, que você tenha a sua vida pessoal mudada pela leitura, para que você encontre mais sentido na sua vida pessoal e que você transfira todo esse aprendizado para onde? Em primeiro lugar, para a sua família. O nosso tema da semana é esse aqui, adoração em família. Então a gente aprende aqui, aprende por meio do estudo e transfere para a sua família. Bom, feita essa breve introdução, vou separar o livro aqui embaixo. Vou abrir o meu material, as minhas anotações. E você pode me acompanhar, não vou fazer muitas referências ao livro, mas você pode me acompanhar com a sua Bíblia. Nós vamos começar lendo um texto do livro de Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, verso 11. Pode abrir aí a sua Bíblia. Lucas, capítulo 18, verso 11. Aqueles que trouxeram a Bíblia, melhor. Se você não trouxe a Bíblia, pode então usar o seu dispositivo, o seu celular e tal. Mas cuidado com as distrações, tá legal? Tem na tela também o texto, para quem não trouxe e conseguir acompanhar a leitura. Diz o seguinte:
Lucas 18, verso 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. E ele dizia assim: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. Eu acabei colocando ali no texto Lucas 18, 11 a 14, mas eu vou me concentrar na leitura apenas nesse texto aqui e vamos seguir em frente, porque eu tenho mais textos. Primeiro fica com esse texto guardado na memória. O fariseu estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este publicano. O texto do livro, eu quero destacar um pequeno pedaço. Já no começo do capítulo 9, a autora, ela inicia com as seguintes frases: Cristo tinha vindo num mundo de intenso secularismo. E ela continua: as pessoas daquela época misturavam as fantasias com a realidade, e a realidade com as fantasias. Esses são textos do primeiro parágrafo do capítulo 9 do livro que nós estamos aqui estudando. E o capítulo 9 tem um título muito curioso, que é Investir no Lugar Certo. A autora destaca que naquela época em que Jesus veio, as pessoas viviam um intenso secularismo. Veja só, se na época de Jesus as pessoas viviam um intenso secularismo, o que nós vivemos hoje, eu pergunto? Você pode sair por aí e você vai encontrar bastante secularismo. O que é isso, secularismo? O que é essa palavra, assim, secularismo? A gente tem várias formas de interpretar, mas basta você sair um dia desses, vá ao shopping, e você vai perceber o que é o secularismo, o que as pessoas dão valor. Se você vai no andar ali da praça de alimentação do nosso shopping aqui de Jacareí, quem está assistindo de longe talvez não saiba, Jacareí tem um grande shopping, uma grande praça de alimentação, com várias salas de cinema. E se você for ali naquela região, você vai encontrar os mais diversos tipos de pessoas. Pessoas que têm vários interesses. E você começa a perceber que eles gostam de se segmentar, digamos assim, não vou dizer em tribos, mas em grupos assim que se parecem, né? E eles se vestem de forma parecida, têm gostos parecidos, começam a chegar e vão chegando e enchem uma mesa e vão ajuntando e daqui a pouco tem ali 20, 30 jovens, geralmente jovens ou jovens adultos, reunidos, e eles todos se parecem, têm gostos semelhantes. E se você perguntar para eles o sentido da vida, alguns não vão saber responder qual o sentido da vida. Outros vão dizer que o sentido da vida é lutar por uma causa, é derrubar alguma coisa, é acabar com uma forma de pensamento, ou é criar uma nova forma de pensamento. Porque para eles, a vida se resume nisso aqui, né? No hoje, no que a gente vai assistir hoje à noite, em qual vai ser o lanche que vão pegar ali, qual filme que está sendo lançado, qual cor eu vou pintar o meu cabelo. Isso se resume à vida. Isso é o secularismo. As pessoas não estão mais focadas em uma vida que vá até a eternidade, que se prolongue na eternidade, como as promessas da palavra de Deus nos fazem acreditar, né? A grande esperança que nós temos. E aí você vai ao shopping nesses momentos e você percebe onde as pessoas colocam as suas prioridades. Então a vida não se resume apenas ao tempo em que nós estamos vivendo. Então está aí o texto e na sequência ela diz o seguinte: Cristo veio para mudar essa ordem de coisas. Ele procurou quebrar o encanto pelo qual muitos estavam envolvidos e enganados. Entenda o propósito de Cristo na época em que ele veio. Havia secularismo. Hoje há secularismo?
há secularismo. Talvez mais, não sei fazer essa comparação, não vivi, mas há secularismo, com toda certeza. E o propósito de Cristo era mudar essa ordem de coisas, quebrar o encanto pelo qual muitos estavam envolvidos e enganados. Em seus ensinos, ele procurava ajustar as exigências do céu e da terra e dirigir os pensamentos dos seres humanos do presente para o futuro. Ele os chamava da busca pelas coisas mundanas para fazer provisão para a eternidade. Esse texto e essa ideia inicial nos ajuda a dar o ritmo, a dar a toada da conversa que nós temos essa noite. O sentido da nossa vida, ela não se resume apenas ao tempo que estamos vivendo, a essa nossa curta expectativa de vida. Eu falo curta, e hoje ainda é muito superior à expectativa daquela época, né? A expectativa de vida na época de Jesus. Era um negócio, a vida era uma coisa brutal naquela época, as pessoas chegavam aos 50, 60 anos, no máximo. Isso durou até há pouco tempo atrás, né? Há poucas décadas a expectativa de vida começou a se estender, e hoje nós encontramos pessoas entre nós noventenárias, né? Centenárias até, né? Mas nós temos aqui a irmã Maria, que já está com 93, se eu não me engano, 94 anos, forte, né? A nossa vida não se resume, na melhor das hipóteses, aos 90 e poucos. Hoje eu vi uma matéria de um sessentão, não sei se vocês viram, viralizou um tempo atrás aí, um sessentão, que as pessoas começavam a questionar ele, porque ele estacionava o carro em vaga de idoso e saía do carro o cara com pinta de galã. Você olha assim para eles, e aí o repórter levou ele na rua, né, em Florianópolis, e perguntava para as pessoas: que idade você acha que tem essa pessoa, esse senhor? E alguns diziam assim: 40, a outra falou assim: 45. Imagina uma pessoa de 60 anos confundida com alguém de 40. Tem gente de 40 que é confundido com de 60, né? Que se passa facilmente por um sessentão ali, entra na fila especial, coloca o carro. Ele era o inverso. E a nossa vida não se resume apenas a isso, né? Essa expectativa de vida. É legal viver bastante? É ótimo. Mas se a nossa vida se resumisse a isso, terminasse aí nas 24 horas do dia que nós temos, mas não. A gente fala assim, a nossa própria vida, eu tenho 24 horas. Não, não existe a sua própria vida, né? Esse tempo já pertence a Deus. Já é um recurso que não me pertence. As horas do meu dia já são um recurso que não me pertence. Lembrem do título do capítulo, né? Investindo no lugar certo. O que você investe? Ronald, que é o investidor, o que você investe? Você tem que fazer as contas dos recursos que você tem para investir. Isso é investimento. Você vê os recursos que você tem e decide onde aplicar esse recurso para ter o melhor resultado, o melhor lucro. Você pode dizer assim. Vamos imaginar a vida financeira. Então você recebeu um valor de herança, enfim, recebeu eu vou fazer aniversário esse mês de setembro, eu recebo lá o FGTS, o saque aniversário. O que eu vou fazer com esse dinheirinho? É pouca coisa. O que eu vou fazer com isso? Como pegar esse recurso e fazer com que ele gere o melhor resultado possível? O chamado de Ellen White é para que você faça um investimento no lugar certo. Mas ela não está falando apenas dos recursos financeiros, mas é um exemplo que você pode utilizar. Como você pode utilizar melhor o seu tempo? Como você pode usar melhor o seu tempo para trazer um melhor resultado? Certo? Os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades. Temos aqui várias pessoas hoje usando as suas habilidades da melhor maneira possível para atrair pessoas para mais próximas de Jesus. E aí você percebe que o humanismo, né, hoje em dia, o humanismo, o narcisismo que está em alta também, as pessoas focando em si mesmas, tudo isso
são armadilhas, são estratégias que o inimigo utiliza para desviar o seu foco e fazer com que você invista o seu tempo, os seus recursos, os seus dons e seus talentos no lugar errado. Quais serão os resultados, será, hein? Pergunta. Quais são os resultados de você investir os seus recursos no lugar errado? Em termos financeiros, é a falência. Em termos espirituais, é a perdição eterna, né? Vamos para mais algumas perguntas. O que Deus nos concede? Agora sim, se você quiser buscar a resposta na página 64, o que Deus nos concede e por que Ele nos concede? Lá na página 64, nós encontramos o seguinte: consideremos a vida de muitos que apenas dizem ser cristãos. O Senhor deu a eles aptidões, poder, influência, confiou a eles recursos para que fossem seus cooperadores no grande plano da redenção. Fala assim, não, mas Augusto, esse texto não é para mim. Eu não tenho nem poder e nem influência. Olha, se você é pai e mãe, você tem, começa por aí. Né? E mais, você tem poder sobre o seu próprio tempo, né? Os dons que você recebeu. Você tem autonomia, você tem autoridade. A motivação de nossas ações, usando os talentos que Ele nos deu, deve sempre ser a glória de Deus. O incentivo é para que você possa participar de algo muito maior do que você mesmo. E aí é que nós começamos a encontrar o sentido na vida. Esse é o sentido, pertencimento. O que você pensa que é seu? Olha, ganhei meu salário, conquistei a casa, conquistei a formatura, o diploma. O que você acredita que sejam conquistas suas, na verdade, são dádivas de Deus, são recursos que Ele colocou nas suas mãos com um propósito. Esse é o propósito. Você já pensou que privilégio você pertencer, vou dizer assim, à maior empresa do mundo, a empresa que tem como presidente Deus, o próprio Deus, certo? Muitos têm orgulho de pertencer a uma das instituições mais respeitadas do Brasil, que é o Corpo de Bombeiros, né? A finalidade do Corpo de Bombeiros, salvar vidas de várias formas. Não apenas apagando incêndio, a gente às vezes associa os bombeiros apenas a apagar incêndio, mas são eles que estão correndo por aí com as ambulâncias do SAMU, fazendo resgate, salvamento de acidentados, enfim. Eles têm o privilégio de participar de algo maior, de uma instituição extremamente respeitada. Um estudo recente indicou que os bombeiros o Corpo de Bombeiros é a instituição mais respeitada do Brasil. Em segundo lugar, a Polícia Federal. E depois segue aí, em quarto lugar, estão as igrejas, né, mais respeitadas. Mas você pode ter o privilégio de fazer parte de uma instituição que o dono é Deus e tem uma missão. E Ele te entrega nas suas mãos recursos diariamente, começando pelas 24 horas que o seu relógio marca. Um recurso precioso que Deus dá a todos. E você pode buscar aí, a partir daí, a finalidade. Continuando, porque o tempo me persegue aqui. Eu ainda tenho muito aqui para falar. Não se preocupem, vou terminar no horário. Todos os seus dons devem ser usados para abençoar a humanidade, para aliviar o sofredor e o necessitado. Devemos alimentar o faminto, vestir quem precisa de roupa, cuidar das viúvas e dos órfãos e servir ao aflito e ao desanimado. Então, esses são os objetivos no estatuto social dessa empresa de Deus, né? No contrato social tem lá os objetivos, a finalidade da empresa. Você pode contribuir com essa finalidade dessa maneira, um texto que nós encontramos aí na página 64. Agora, o que acontecerá com o nosso caráter quando nós somos cooperadores dele? Olha lá, usem as riquezas desse mundo ímpio para ganhar amigos, disse Cristo, de forma que quando ela acabar, os recebam nas moradas eternas. Deus, Cristo e os anjos estão todos ministrando aos enfermos, sofredores, pecadores. Entregue-se a Deus para essa missão.
use os seus dons para esse propósito e coopere com os seres celestiais. Olha que bênção! Você não está sozinho. Quando eu disse o privilégio de você participar da maior empresa cujo dono é Deus, talvez você tenha pensado em participar ao lado de mim, do Ronald, do pastor, dos outros irmãos, do João, do Rafael, enfim, talvez você tenha pensado nos seus colegas humanos, mas ela diz assim, além de todos esses, você tem Deus, Cristo e os anjos. Tem como dar errado? Só pede assim, sejam cooperadores com os seres celestiais. E quando eu li esse texto, eu lembrei assim, tem gente que não apenas não ajuda, mas atrapalha, né? Então, por exemplo, sejam cooperadores. Tem gente que não apenas deixa de ajudar, mas atrapalha. E eu me lembrei também do pastor Henry Feiraben, né? Alguns conheceram, ouviram pregações do pastor Henry, e o pastor Feiraben costumava falar assim, ele já estava velhinho, sem uma perna, não sei quantos lembram, ele tinha uma perna mecânica, já estava velhinho, já de idade mesmo, assim, andava com ajuda, e continuava pregando, continuava fazendo semana de oração, e ele dizia assim, as pessoas me perguntam quando é que eu vou me aposentar, e eu vou dar uma boa notícia para vocês, eu já tenho data para me aposentar. Ele era, pastor, um funcionário, né, da empresa de Deus. Eu não estou falando da organização da Igreja Adventista, é claro que não, estou falando dessa missão muito maior, que é executada por cada um de nós. Ele dizia assim, a data da minha aposentadoria é quando o diabo se aposentar. Quando ele se aposentar, eu me aposento. Olha só. Existe propósito de vida maior do que esse? Enquanto você sai por aí, você vê pessoas que desperdiçam a sua vida com jogos, com drogas, com amizades ruins, com música, com ambientes inadequados. Sabe, eles estão... E cada ano que passa, parece que as pessoas falam assim, como passou rápido esse ano. Por que isso acontece? As pessoas estão destituídas de propósito. E elas ficam esperando o próximo fim de semana. E quando chega segunda-feira, estão tristes e cansadas, porque no final de semana, esgotaram as suas energias com coisas que não agregaram nada. Para piorar, você tem agora várias redes sociais hoje que fazem você gastar o seu tempo, desperdiçar o seu tempo com um negócio chamado vídeos curtos, né? E enquanto eu passava um desses vídeos curtos, um influenciador fazia a seguinte propaganda, eu ganho R$500 mil por mês fazendo vídeos de 3 minutos na vertical, com o celular na vertical. Aprenda como ganhar dinheiro fazendo vídeos de até 3 minutos na vertical. Está contribuindo para a alienação, né, das pessoas. Quando você começa a gastar o seu tempo dessa forma, às vezes você passa ali vídeos curtos, nesses vídeos curtos às vezes tem 30 segundos, 15 segundos, 1 minuto, no máximo 3. E ninguém mais quer assistir vídeo de 3 minutos, quer menos, quer 1 minuto, 15 segundos. Aí você passa ali 10, 15 minutos, responda para si mesmo a seguinte pergunta, o que eu assisti? Nada. Não reteve absolutamente nada, mas você continua passando. Sabe por quê? É aquele mesmo mecanismo que faz muita gente perder dinheiro no caça-níquel. Continua girando, esperando que a sorte venha e apareça uma combinação legal de desenhinhos e ganhe no caça-níquel. Já viu, né, o caça-níquel? E você continua fazendo esse movimento, esperando que alguma coisa venha. É o mesmo vício do caça-níquel que faz com que as pessoas continuem enrolando, esperando que a próxima publicação vai ser interessante, vai te tirar uma gargalhada, vai fazer você rir, vai fazer você aprender uma coisa interessante. Às vezes você vê uma imagem, o seu Instagram atualiza e você fica desesperado porque você queria saber o que era aquilo, né? E atualizou e você perdeu. Para pensar, qual o sentido disso? Não tem sentido. E as pessoas gastam o seu tempo assim, esperando o próximo final de semana, esperando o próximo feriado, esperando o próximo pagamento. E assim se passa um mês,
o bimestre, o semestre, o ano, a vida. E a pessoa fala, uau, como passou rápido. E o que você fez com os recursos que Deus te deu? Se você cooperar com Deus, o seu coração vai bater em harmonia. Aqui quando fala deles, né? Está falando do coração de Deus, Jesus e dos anjos. Você vai se parecer com eles no caráter. Esses habitantes do céu não serão estranhos para você. Quando as coisas terrestres tiverem passado, os guardas dos portais dos céus dirão que você é bem-vindo. Amém? E aí você está aprendendo esses valores. E nós vamos aprender mais alguns valores ainda hoje, nos 10 a 15 minutos que me restam. E você está aprendendo esses valores. O que você vai fazer com eles? Você precisa ajudar que as pessoas que estão na sua casa aprendam os mesmos valores. Como? Sendo intencional. O que é ser intencional? Falei sobre isso esses dias, numa mensagem que fiz da Novo Tempo. Falei na minha classe da Escola Sabatina e vou repetir aqui. Ser intencional é o seguinte: se eu acordo mais cedo que os meus filhos, quando eles acordarem, eu quero que eles me vejam estudando a Bíblia. Eu quero que eles me vejam preenchendo a minha lição da Escola Sabatina. Pai, o que você está fazendo? Olha, filho, estou estudando a minha lição, com o tempo que eu tenho. Eu quero que eles me vejam separando do meu salário o meu dízimo, as minhas ofertas, colocando ali no envelopinho. Eu quero que eles vejam, que eles aprendam pelo exemplo, o papai ajudando alguém que precisa, indo visitar um doente, indo fazer um estudo bíblico, fazendo a recapitulação da lição que seja na classe, cantando uma música aqui, ajudando no som, ajudando no vídeo, ajudando com as câmeras. Isso é intencionalidade. Você usar os recursos que Deus te deu, da maneira que Ele pede, e que as pessoas da sua casa, seu filho, seu cônjuge, seu pai, sua mãe, percebam e aprendam esses valores, muito mais pelo exemplo do que pelas palavras. E aí você vai começar a presenciar milagres. Riquezas bem empregadas trarão muitos benefícios. Pessoas serão ganhas para Cristo. Os que seguem o plano de vida do Senhor verão nas cortes divinas aqueles pelos quais trabalharam e se sacrificaram na terra. Veja só que privilégio você chegar no céu e lá você encontrar os salvos. E os salvos com gratidão. Quem sabe um deles, como mencionou aqui o pastor, vai se lembrar de que você serviu de instrumento na redenção. Ele diz, pastor, eu me lembro, o senhor pregando, ouvi a sua mensagem. Rafael, o Rafael está com o lenço ali dos bravadores. Eu me lembro que eu fui para o clube por causa de você. Eu te perguntei, o que era esse lenço que você está usando? E isso salvou minha vida. Já pensou que privilégio você fazer parte disso e ao chegar no céu, encontrar pessoas que foram salvas por causa desse ministério? Isso é propósito, pertencimento. Não, Augusto, meu propósito é ser milionário. E aí, no dia que chegar o final da sua vida, que vai chegar para todo mundo, para quem vão esses milhões? É uma lápide que vai te lembrar? É um mausoléu no cemitério que vai ser... Não, o nosso propósito, se for apenas isso, é muito terrível, muito miserável. Invista os seus talentos em algo eterno, naquilo que, de acordo com as promessas que nós acreditamos, pode te levar para o céu, né? Pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. Obviamente não são as nossas atitudes que podem fazer isso, mas as nossas atitudes podem levar mais pessoas a conhecer essa verdade, entregar a vida a Jesus, a aceitar a Jesus e assim por diante. Se você precisa fazer uma escolha, Deus quer que você escolha o celestial em vez do terreno. E todos nós temos tesouros, e a mensagem de hoje é um lembrete para que você revise quais são os seus tesouros, para que você, quem sabe, reflita se você tem colocado os tesouros no lugar certo. Mateus 6, 19 e 21 diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem tudo, e onde os ladrões
minam e roubam, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o seu coração. Imagine que toca o alarme de incêndio e você precisa sair correndo. O que você salvaria do incêndio na sua casa? Fiz essa pergunta outro dia na classe também. O que você salvaria? Para lembrar onde estão os teus tesouros. Quero finalizar refletindo mais uma vez no texto que nós lemos. O fariseu, ele orava para si mesmo, e embora o fariseu usasse o nome de Deus, e ele dizia assim: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Embora ele usasse o nome de Deus, o foco da adoração era ele mesmo. Ele dizia assim: obrigado porque eu sou bom, porque eu não sou como ele. O foco da nossa adoração nunca deve ser si mesmo, suas conquistas, o que você acredita que seja seu. Não, nada nos pertence. A adoração fica esvaziada quando ela não está focada em Deus. Não existem meus bens, meus talentos. Existem apenas os dons, os recursos que Deus te deu. E eu quero ler uma pequena reflexão que eu anotei aqui no meu celular. Quando nós vivemos o propósito de Deus, Ele é quem cuida da sua vida todos os dias. Isso não está num livro teológico, isso não está num livro acadêmico, isso não está num livro de direito, isso não está num livro de regulamentos. Quando você vive o propósito de Deus, Ele cuida da sua vida, e isso deve estar escrito na sua vida. Amém? Minha oração, meu desejo é que você, por meio dessa rápida recapitulação, desse rápido estudo, você se lembre de usar as suas mãos, o seu tempo, os seus talentos, em algo que vale a pena, em algo que faça sentido. Quero convidar você a cantar o hino final. E após o hino nós vamos orar. Enquanto cantamos, reflita na letra, reflita na mensagem e reflita naquilo que nós estudamos nessa noite. Mãos. Essas mãos que Deus me deu foram feitas para servir o vizinho ao lado meu que não sabe mais sorrir. Através de minhas mãos eu pretendo lhe mostrar o sorriso de Jesus. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Lá no céu, no mar, na flor, um detalhe de amor. Há também no entardecer a poesia do nascer. Na beleza natural eu contemplo o digital dessa mão que me criou. Mãos consagradas para a causa em prol do amor, mãos dedicadas ao serviço do Senhor, mãos preocupadas em se unir às de Jesus, mãos que não temem o encontro com a luz. Minha mão com a de Jesus vai se unir no ideal de mostrar que a sua cruz é um fato bem real.
Vamos orar. Querido Senhor, nosso Deus, muito obrigado pela sua palavra, pela sua mensagem de salvação e obrigado também pelos dons, pelos recursos, talentos, pelo tempo que o Senhor entrega em nossas mãos. Que cada um aqui tenha sabedoria para ser um co-obreiro, para ser um colaborador desse ministério tão importante de levar mais pessoas a Cristo. Que possamos ser intencionais, usar as nossas 24 horas, não nos nossos interesses, não desperdiçá-la, mas usar também nos interesses de Deus, nos interesses do Senhor. E assim possamos ter um ministério minimamente parecido com o que Jesus teve na época dele, porque nesse nosso tempo, essa missão é ainda mais urgente. Abençoe a cada família que está aqui representada, que o Senhor opere os milagres necessários em cada casa, que o Senhor ajude com que cada membro dessa família também tenha consciência da necessidade de estar ao lado de Jesus, da necessidade de mudanças, da necessidade de transformação, do milagre que só o Senhor pode realizar por meio do Teu Espírito Santo. Abençoe também o restante da nossa noite, da nossa semana. Peço e agradeço, no nome de Jesus. Amém. Amém.